Bom dia, irmãos, eu saúdo os amados com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero dizer aos irmãos que é um motivo de grande alegria estar aqui nesta manhã para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos, nesta EBD especial, nesta EBD de Páscoa, onde nós celebramos a vitória do nosso Senhor e Salvador sobre a morte, o triunfo de Jesus sobre a morte. Nesta EBD especial, quando nós falamos em triunfo de Jesus sobre a morte, nós falamos de um dos principais pilares da nossa fé, a ressurreição de Cristo, né? Porém, nós trabalhamos esse tema, e esse tema ele nos sugere, ele nos propõe uma série de mudanças da nossa vida, no nosso eu. E o que eu quero pedir é nesta manhã é que o Espírito Santo sensibilize o teu coração e que você se permita continuar a ser transformado pelo Espírito de Deus, por esse Jesus, por esse Deus ressurreto, por esse Jesus que venceu a morte e que habitou entre nós. E o seu Espírito que transforma a nossa realidade, ele possa continuar a produzir essa transformação em você. O texto que nós vamos trabalhar nessa manhã está em Mateus, capítulo 16, dos versículos 21 ao versículo 28. Se o irmão puder abrir a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhe que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Essa é a palavra do Senhor, amém, irmãos? Esse texto ele é conhecido como o primeiro sermão da paixão de Cristo. Nós vamos encontrar nos relatos bíblicos aqui em Mateus mais 2 sermões, que fazem referência à paixão de Cristo. Um vai estar lá no capítulo 17, verso 22, e o outro no capítulo 20, versículo 17. Cada um deles trata alguns elementos, né? O segundo sermão, lá no capítulo 17, ele vai acrescentar que ele será entregue nas mãos dos pecadores. E o capítulo 20 e 17, ele vai falar que ele vai sofrer os açoites e vai falar um pouquinho a respeito da crucificação. Porém, ambos os textos eles terminam com a gloriosa declaração da ressurreição do Mestre dos Mestres dentre os mortos. Aí constitui-se a nossa vitória. Outro fato que é importante a gente pensar e que menciona nos 3 textos é que Jerusalém é realmente responsável pelo início e pelo fim. Pelo fim de sua vida, pelo fim da vida terrena de Jesus e pelo início da sua vida ressurreto. Claro que para isso, antes Jesus é amaldiçoado, Jesus é expulso, Jesus é azombado, Jesus é açoitado, Jesus é pendurado naquele maldito madeiro de vergonha e tem seu sangue vertido em favor de nós, pecadores. E aí nós vamos discorrendo no texto, e antes que esses fatos da crucificação se consumassem, nós encontramos Pedro assustado, né? Dizendo: não, Jesus, não à cruz. Esse ensinamento, Pedro ele nos deixa uma grande lição aqui nesse ensinamento. Vejam que pouco antes Pedro declara que Jesus ele é o Filho do Deus vivo.
Pedro anda com Jesus, considera Jesus como seu amigo, seu mestre. Pedro é chamado de rocha, de uma maneira muito especial. Pedro olha para o que Jesus estava declarando, para o que Jesus estava dizendo e pensa assim: não, o meu mestre não pode ser entregue de uma forma tão humilhante como essa. Quando nós olhamos para o texto, nós pensamos: nossa, como Pedro pode dizer isso? Mas quando nós pensamos na morte por crucificação e entendemos o contexto histórico, nós vamos entender o peso que Pedro sentiu quando Jesus fez essa declaração. O que acontece é que o não de Pedro naquela cruz significa, o não de Pedro naquele momento, rejeitando a cruz, significava Jesus dizer não ao Pai, Jesus dizer não a Deus. Conseguem entender? Quando o cristão ele olha inteiramente para Deus, ele consegue dizer sim para as coisas que, sob a ótica humana, nós diríamos não. Só que aqui a gente encontra um grande problema. Quando o cristão ele não consegue dizer sim para Jesus, quando o cristão ele não olha inteiramente para Deus, ele propaga com suas melhores intenções a causa do maligno. Conseguem entender? Aparta-se de mim, Satanás. Muitas vezes os questionamentos humanos eles vão contra a vontade de Deus. Muitas vezes os questionamentos humanos eles propõem, eles nos colocam numa condição de ruptura com Deus, quando nós não aceitamos a sua soberana vontade. E assim, quando nós menos percebemos, nós estamos mais servindo, fazendo a vontade de Satanás e lutando contra a Deus, do que procurando galgar os caminhos e acertar o alvo que é a cruz de Cristo. Contudo, o sim de Jesus na cruz, ele permanece inalterado e inabalável, independente da nossa posição. Nós devemos estar cientes de que o dizer sim para Jesus, ele nos custa um preço. Esse é o outro ensinamento que nós vamos tirar desse texto. No versículo 24, vamos acompanhar comigo? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vejam que aqui Jesus ele nos pede uma renúncia. É um momento de uma decisão muito séria, renunciar-se a si mesmo, rejeitar a você mesmo, rejeitar o que te faz bem, o que satisfaz a tua carne. É uma mudança de valores. Pegar a cruz e seguir Jesus significa excluir de si, eu excluir de mim, toda a malandragem humana, todo o jeitinho para fazer as coisas, todo o meu autoritarismo, a minha teimosia, é pagar o preço, é tirar de nós tudo o que não combina com a vontade de Jesus. Claro que para a gente pensar em tomar a cruz também, muitas vezes a gente tem que entender o que significava a cruz naquele contexto romano. Então pensem que o condenado, ele era muitas vezes, antes de carregar a sua cruz, ele era açoitado, ele recebia uma série de punições, a exemplo do que a gente viu no caso de Jesus, do relato bíblico. E ainda que não sofresse essas punições e fosse só, ser crucificado, ele tinha a obrigação de carregar o objeto que lhe conduziria à morte, passo a passo. Ele carregaria o objeto que lhe conduziria à morte passo a passo, carregando aquela cruz, até chegar no local onde seria sentenciado à morte.
tomar a sua cruz e seguir a Jesus significa carregar passo a passo a execução do nosso próprio ego. Cada um carrega a sua própria cruz. E essa cruz, ela nos é dada, ela nos é imposta pelo próprio Deus. Aí nós vamos pensar o que pode ser uma cruz. De repente essa cruz é representada na minha vida através dos parentes, dos amigos, dos vizinhos, que me ajudam dia após dia a matar o meu próprio eu. De repente, a minha cruz está representada através de uma série de dificuldades no meu trabalho, uma série de obstáculos que produzem aflição, que produzem angústias, e que dia após dia Deus vai ajudando a eu matar o meu eu em prol de ser uma pessoa melhor. De repente, essa cruz está representada por limitações físicas, por limitações na saúde, e que dia após dia elas fazem com que eu lembre de Deus e que me ajudem a matar o meu próprio eu. Queridos, nós somos convidados, intimados, convocados a diariamente matar o nosso eu. Entendemos que tudo isso faz parte de um plano soberano de Deus. E todas essas cargas, sejam elas os parentes, os vizinhos, os amigos, o trabalho, as limitações, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, porque eles dia após dia vão lutando contra o seu próprio eu e enaltecendo Cristo. O que devemos sempre lembrar é que o matar o nosso eu é um ato, é um sinal de um amor tremendo de Deus por nós. E que Deus, dia após dia, passo após passo, Ele está conosco, nos ajudando a lutar essa batalha. Nós vamos ter outro ensinamento no versículo 25. Vamos acompanhar comigo? Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Queridos, vejam que a vida surge a partir do momento em que o túmulo do eu se encontra vazio. O egoísmo, ele nos leva a perder totalmente a comunhão com Deus. O egoísmo, ele vai nos afastar do Senhor. Buscar a Deus conduz à morte do eu pecador a todo tempo. Paulo, em Gálatas 2:20, vai nos deixar um lindo exemplo. Ele vai nos dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vejam que fantástico isso. Então eu já não faço mais as vontades do meu eu já não sigo mais a lei. Paulo, um homem zeloso da lei, mas agora Cristo vive em mim. Aleluia. Fritz Heinecker vai nos dizer que o sentido da vida somente se revela no lugar e na hora em que aparece a morte de tudo o que temos de nós. Quando nós entregamos tudo o que nós julgamos que é valor para a nossa vida e nós depositamos nas mãos do Senhor, aí sim nós fazemos uma entrega completa, uma entrega total. É engraçado que nós vamos encontrar um outro exemplo aqui no versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Legal é entender aqui um pouquinho esse cenário e a questão da alma. A alma no grego significa psique. Dentro da psicologia bíblica, a vida terrena e a alma, elas constituem uma única coisa, elas são uma única essência.
Então a vida, nesse texto, ela é a somatória de três princípios: o pensar, o sentir e o querer. E esses três princípios nos levam a pensar que devemos pensar na nossa vida e que vivemos uma só vez. Do que adianta viver uma vida fútil, uma vida inútil, ver o tempo passando, quando nós nos depararmos ou pararmos para pensar que a vida jamais poderá ser comprada de volta? Viver uma vida útil, viver uma vida intensa, viver uma vida dedicada ao Senhor, há de ser o princípio básico da nossa vida. Porque aquele que perder a sua vida, a encontrará em Cristo. E isso nós devemos nos apegar. Fritz vai dizer que Jesus deposita igualmente nas nossas mãos e na nossa consciência a responsabilidade da decisão pela nossa salvação. Então Fritz está querendo dizer que todo o caminho que a gente for tomar, Jesus ele já expôs para a gente, mas está nas nossas mãos a decisão. Então a gente há de pensar nisso com muito carinho, independente da vertente teológica que você siga, mas isso há de produzir uma reflexãozinha intensa a respeito das nossas atitudes, né? E por falar em atitude, nós vamos encontrar o versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos e anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Tomar a nossa cruz, lutar contra as nossas vontades, viver integralmente para Jesus, nos garante o êxito no julgamento final. Agora eu quero lhe fazer algumas perguntas para encerrar. Quem você tem buscado agradar? Ao Senhor ou ao seu próprio ego? Tem buscado as satisfações do mundo, sucesso profissional acima de qualquer coisa? Na sua vida você tem tido espaço para Jesus ou tem sido um bom religioso? Que cumpre com zelo os rituais litúrgicos e se apresenta na congregação? Mas quando tem a possibilidade de fazer um negócio daquele jeitinho brasileiro tem feito. Queridos, nós precisamos rever os nossos princípios, os nossos valores. Nós bem temos observado nesse tempo que nós não somos nada. O homem tem se reduzido à sua própria insignificância, né? A arrogância do homem que evoca tanto e produz tanta desunião e tanta desgraça no povo tem sido reduzida a nada. Quando nós somos obrigados a ficar em nossas casas por causa de um mal, entre aspas, invisível, né? Então é chegado o tempo de a gente reavaliar os nossos valores, os nossos princípios, nos voltar novamente para a cruz. Saber que Jesus tem sim planos de paz, planos de alegria, planos de prosperidade para as nossas vidas, mas que nós precisamos também olhar para essas mazelas da vida e ver o que essas mazelas da vida produzem de ensinamentos para nós. Queridos, eu quero dizer para os irmãos, antes de orar, que eu desejo do fundo do meu coração que Jesus mude as nossas realidades. Que Jesus nos desmonte de nós mesmos e nos monte com uma estrutura santificada. E que nós possamos a cada dia buscar mais essa santificação e refletir mais a Cristo. Nessa sociedade corrompida, nessa sociedade corrupta, que nós venhamos ser luz nas trevas. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um ótimo domingo e uma feliz Páscoa. Vamos orar, meus irmãos? Pai, em nome de Jesus, Deus, nesta manhã nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nós aproveitamos esse momento de reflexão, Deus, para pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados.
Perdão pelas vezes que nós transgredimos as suas ordenanças, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Nós queremos pedir para que o seu Espírito Santo continue a nos constranger, continue a nos instruir nessa caminhada. Que o Senhor dê a direção para as nossas vidas, Deus. Que nós possamos ser dignos do título de cristão. Que nós possamos testemunhar do Senhor, que nós possamos, Deus, glorificar o seu nome aqui nessa terra, que nós possamos, Deus, propagar a sua mensagem, propagar o seu evangelho, Deus, que nós possamos viver em amor, que nós possamos nos despir do nosso eu e nos encher do Senhor, Pai. E que a ressurreição do Senhor, Deus, ela seja viva diariamente nas nossas vidas. Que o Senhor venha completar as nossas vidas, dia após dia. Porque nós declaramos que o Senhor é o único Deus das nossas vidas. Nós entronizamos o Senhor como o único Deus em nossas vidas. E nós queremos, Deus, a mudança que vem de Ti, Pai. Nos abençoa nesse período de quarentena, Pai. Produz como o Senhor já tem feito, Deus. Produzido paz, produzido confiança no Senhor, Deus. O Senhor tem nos dado o sustento, o Senhor tem nos dado a condição de vida e nós somos gratos ao Senhor por isso, Pai. Se porventura algum irmão está passando por alguma dificuldade, Deus, que o Senhor, que é o Deus da provisão, venha estar provendo nesse lar. Se necessário, usa-nos, Deus, usa os que ouvem essa mensagem, Pai, para serem testemunhas vivas do seu amor e atender a necessidade do irmão, Pai. Pai querido, que nós possamos, Deus, viver a abundância de vida que há em Ti, Pai, não a abundância que o mundo proporciona e que o mundo propõe. Essa oração que nós fazemos, Deus, gratos ao Senhor por mais essa Páscoa, por mais esse domingo, por mais esse dia de reflexão. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos proteger, Deus. E nós lhe agradecemos e nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo domingo na presença de Jesus. Até a próxima.